Volta ao painel agora meio-dia, mais 7 minutos. Hoje a bancada tá cheia, né? Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Rafael. Tudo bem com vocês? Final de semana tranquilo? Boa tarde, Henrique. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde, Bárbara. E boa tarde a todos os nossos ouvintes. Final de semana tranquilo e turbulento. Boa tarde aos nossos convidados. Sejam bem-vindos. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fim de semana tranquilo, né? Ninguém saiu de casa. A maioria, pelo menos, não, né? Estamos passando por uma crise braba. Agora a coisa pegou mesmo no Brasil inteiro. Não temos ainda soluções. Ao longo do programa, o Rafael vai acompanhando com a gente aqui, vai atualizando tudo o que está acontecendo. Temos ainda vários aeroportos sem combustíveis, né? Temos um problema muito sério aí de saúde pública se acontecer, né? Que é a questão, o presidente da Associação das Indústrias de coisa animal, né? De proteína animal, deu entrevista ontem, teve reunido com o presidente Michel Temer ontem por volta da hora do almoço no Planalto, e isso levantou bastante, ainda mais, né, o cabelo do presidente, porque até amanhã, depois de amanhã, quarta-feira, se nada mudar no país, nós teremos a mortandade de pelo menos 1 bilhão de aves no Brasil e 28 milhões de suínos. Vai causar um grande problema de saúde pública. Isso não tem nem como ser enterrado esses animais corretamente, vai contaminar o lençol freático. A situação está virando um verdadeiro caos no país, realmente, né? E não há muita mudança. Agora pela manhã, muitas rodovias continuam bloqueadas, é o caso da Regis Bittencourt e outros grandes bloqueios que ainda acontecem. Alguns segmentos dos caminhoneiros continuam dizendo que não foram ouvidos. Enfim, a gente nem sabe mais o que está sendo ouvido, quem está sendo ouvido, o que estão querendo, o que não estão. O governo vem a público dizer que negociou com a categoria, estava tudo preparado para começar a desenrolar o país a partir de hoje de manhã, mas não é o que a gente está vendo ainda, né? Muito boa tarde, Gino Torresan, vice-presidente da FACESP, empresário, está com a gente aqui toda segunda-feira. Hoje ele já veio por atacado, trouxe 2 convidados, que é para ninguém reclamar, né? Estamos com o pessoal da Inter aqui, vamos conversar, além de futebol, sobre o lado empresarial de um time de futebol, de um clube e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos com o Daniel Gulo de Castro, que é o diretor de desenvolvimento do time, do clube, e também o Paulo Toledo Barros, tem nome de praça. Cara, é importante, né? Paulo Toledo Barros, que é o presidente da Inter atualmente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Daniel, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma segunda-feira, como você já bem pontuou aqui, né? Uma segunda-feira realmente muito tensa, né? Apesar de tranquilo do ponto de vista do movimento do tráfego urbano, mas infelizmente muito tensa, né? A gente ainda não tem uma solução definitiva para esse caso que está acontecendo. Eu até me arrisquei aí a postar um videozinho dando um pitáculo sobre essa situação, porque eu acho que passou da hora dos governantes do nosso país mostrar que estão unidos, né? Unidos por um bem comum. Sim. Eu acho que essa questão não é só do presidente, essa questão não é uma solução simples que venha a partir de uma única pessoa, de um único dirigente. Eu acho que aí nós temos que juntar os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que eles, né, emanados de boas intenções e de bons propósitos, né, venham a público dizerem que, no mínimo, que eu acho que eles têm que fazer é minimizar os seus gastos dentro do governo, porque o governo também está gastando demais. Claro, sempre, né? E não adianta simplesmente abaixar o litro do combustível, do óleo diesel no caso, e quem vai pagar essa conta são os empresários, são as empresas que vão aumentar os impostos, né? Sim. E aí, de novo, inclusive, a gente... fala-se disso agora de manhã, viu? Exatamente. Já se fala disso. A gente entra numa ciranda, de novo, numa ciranda aí que quem vai pagar a conta é outra pessoa dentro da população. Sim. Mas o governo não fez a parte dele. Não. E quando eu digo governo, não é só o executivo. Quando eu digo governo,
é o legislativo também. Eu acho que, né, os deputados podem dar a sua contribuição, os deputados podem minimizar, podem cortar os seus orçamentos, podem cortar os orçamentos dos seus gabinetes, e aí também o judiciário, todos podem, emanados de boas propostas, né, todos fazerem a parte que lhes cabem, que é justamente trazer uma solução rápida para a população em geral, para os empresários desse país, que realmente a gente vai falar até daqui a pouco, né, sobre as comemorações do Dia da Indústria, que foi 25 de maio agora passado. Na sexta-feira, né? Mas infelizmente a gente não tem muito o que comemorar, né, dentro da indústria. Hoje a gente está parado, a nossa indústria está parada desde sexta-feira, deve ficar a semana toda, porque nós tínhamos matéria-prima que ia sair de Espírito Santo, que é Vitória. Não saiu, né, o caminhão saiu, mas parou na porta, já com o impedimento de sair de uma grande empresa, de uma grande indústria. E aí a gente vai ficar parado essa semana toda. E aí vai chegar a conta para pagar do salário dos funcionários, muito justo, né? A Fioretta está com caminhões parados em outros pontos também, né? Sem dúvida. Nós estamos com 3 caminhões parados, um aqui em Rio Claro, outro perto de Minas, aqui Poços de Calda, e outro perto de Minas, lá em Frutal, lá perto de Barretos. Pois é. E nem esse de Rio Claro consegue chegar, estão a 30 quilômetros daqui e não consegue chegar. Não consegue, porque não foi liberado, né? Existe ainda a gente viu que hoje não é mais um comando de um único sindicato, de um único, uma única empresa, né? Eu acho que hoje, como se falou de manhã, o comando ele está horizontal, ou seja, tem muita gente falando muita coisa dentro das redes sociais, a gente nem sabe exatamente quais são as verdades, quais são as tal das fake news, né? Mas eu acho que assim, realmente a nação carece hoje de um desprendimento de vaidades das autoridades do nosso país, dos 3 poderes do nosso país, vir a público e fazer realmente uma revolução branca, né? Eu diria uma revolução sem armas, sem nada, só uma revolução realmente de propósito. Para sacudir o país. Exatamente. Né? Para fazer a turma acordar de vez, revolução, né? De propósito, eu acho. Mas sem fake news, viu, Gino? Agora há pouco, realmente, o ministro Eduardo Guardia já está falando mesmo que é o povo que vai pagar a conta, porque eles vão facilitar para os caminhoneiros, para o diesel, mas vai haver aumento de impostos em outras áreas da vida do brasileiro. É claro, óbvio, que alguém ia pagar a conta, né? E então, claro que somos nós, né? É aí que tá, é isso que a gente está sendo propositivo em dizer o seguinte... primeiro, né, mostrem que querem cortar realmente os orçamentos dos seus gabinetes. É simples, né? Um salário que hoje a gente vê aí que, né, sendo divulgado a salários até de 30, 40 mil reais, se eles cortassem para 20, 23, que é o teto máximo do país hoje... que não é respeitado, né? Então, já e não seria... são só salários, né, gente? E todas as benesses. Exatamente, já seria uma demonstração... Né? Auxílio isso, auxílio aquilo... Já seria uma demonstração de que eles estão com um bom propósito pro país, não é? Mas aí eu acho que você já está pedindo demais, né? É isso aí. Então eu já vou passar a palavra aqui aí você já está pedindo muito, hein? Vou passar a palavra aqui para o Daniel para que ele faça também seus comentários e aí depois a gente vai para outro assunto. Boa, seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, Henrique, Bárbara, Rafael e Gino. É isso aí. Legal. E o Paulo aqui, companheiro de Inter. O Gino nos fez o convite, acho que a gente aceitou, é uma oportunidade, é um prazer falar da Inter. Né? Não vou nem falar de caminhoneiros, não vou nem entrar no ramo da política, né, Gino? Senão não dá tempo, né? Exatamente. A gente não consegue condensar tudo. Verdade. Mas a gente está aqui para falar da Inter. E eu e o Paulo, e a gente está à disposição de vocês. Aí, muito bom. Seja muito bem-vindo, viu, Daniel? Daniel Golo de Castro, ele que de Castro Melo, Faltou o Melo. E neto do doutor Ubirajara. Exatamente. E filho do Noedi de Castro, né? Grande advogado, conhecidíssimo aqui na cidade de Limeira, e é um prazer realmente recebê-lo. E a sua fisionomia não nega, né? É a cara do Noedi. É impressionante. Mais bonito que o pai, né? Mais bonito que o pai. Que ele não nos ouça. Que ele não nos ouça. Paulo, seja muito bem-vindo. Paulo Toledo Barros, que é o atual presidente da Internacional de Limeira, nosso glorioso leão, e tem nome de praça, também tá importante, hein, Paulo? Pois é, boa tarde, Henrique, boa tarde, Gino, boa tarde, Daniel, boa tarde, Rafael, boa tarde, Bárbara.
Eu herdei um nome um pouco forte na cidade, né? Uma grande responsabilidade. Meu bisavô, Capitão Flamínio, que deu o nome à praça, né? Então, para nós é uma honra. Então eu não estou brincando à toa. Não está. Você tem mesmo essa ligação? Tem. Que interessante. Seu bisavô? Meu bisavô. Foi o Tenente Belisário? Capitão Flamínio. O Capitão Flamínio? Isso. Pô, que bacana, que legal. E presidiu a Inter também em 1924 e eu retornei após para dar sequência no que eles começaram lá atrás, né? Que legal. Para nós é uma honra estar aqui, poder falar um pouco da Inter. Também não quero discorrer muito sobre esse assunto da greve dos caminhoneiros aí. Senão a gente não conversa sobre o clube, né? Teve que alguém começar alguma coisa para esse país andando um pouco mais, né? Sim, sem dúvida. Você também, por formação, advogado? Também. Legal. E que mais você faz? Sou proprietário de um buffet infantil na cidade aqui de Limeira, né? O Chiquilique. E agora, atualmente, estou presidindo a Inter aí com o pessoal que nós montamos uma diretoria forte para dar sequência esses 6 meses que faltam do ano. E quem sabe continuar tocando por mais 2 anos aí. Você assumiu quando? Eu assumi a Internacional em junho de 2015, na renúncia do presidente Altair. Eu era vice-presidente. O Altair teve uma dificuldade de saúde no momento, ele precisou se afastar e eu acabei assumindo o cargo. Mas já venho na Internacional desde 2012, quando o Time montou uma equipe bacana e nós pensamos em dar sempre sequência no trabalho e melhorar cada vez mais. Ou seja, você então pegou esse rabo de foguete último aí, né? Essa ascensão, Copa do Brasil, sim, né? Série A2 do Paulistão. Que Exato. legal. Foi um trabalho forte, né, Paulo? Com certeza, mas é um trabalho que já vem sendo desenvolvido desde 2012. Final de 2012, nós temos que exaltar as pessoas que pegaram lá atrás, porque sem eles, nós não estaríamos na Inter hoje para dar sequência a esse trabalho maravilhoso que foi desenvolvido já há um bom tempo. Que maravilha, muito bom. Gino, aqui no nosso primeiro bloco a gente tinha combinado de primeiro dar uma pincelada no dia da indústria, né? Que foi comemorado na sexta-feira. Foi muito importante. Teve um evento grande do Ciesp, né? Promovido pelo Ciesp na Fazenda Quilombo na sexta-feira, né? O Jairinho Ribeiro que comandou lá. Você esteve lá, né? Sim. O Daniel estava me falando que esteve também. Isso, eu até fiquei com inveja da Larissa que trouxe aqui um produto para vocês degustarem. Eu trouxe aqui um produto da Fazenda Quilombo. Ótimo, olha aqui, eu queria fazer a propaganda. Olha, o Gino está trazendo aqui. Dá pra gente cortar aqui, Bárbara? Mostra pra gente, Rafael, por favor. É uma embalagem muito bonita, o café torrado e moído da Fazenda Quilombo, né? Outro produto, né? Estritamente limeirense. Exatamente, e de uma fazenda centenária. Pois é, olha lá. Fazenda centenária. 1892. Tá aqui, então agradeço, viu, Gino? Agradeço muito a sua lembrança. A Larissa realmente trouxe pra gente. E depois... a Larissa mandou aqui na semana, no meio da semana, ela mandou. Ela cumpriu com a promessa? Cumpriu. Eu escutei a promessa, escutei. Então, ela mandou uma garrafinha de kombucha para mim, legal, de abacaxi com hortelã e 1 litro de leite de amêndoas. Uma caixinha também, tudo legal, uma delícia, já devidamente provado e acabado, já foi tudo embora, viu, Bárbara? Tá certo. 12:20, a gente vai para um rápido intervalo, na sequência o Gino conversa com a gente sobre o Dia da Indústria e daí também a gente já emenda na Inter, falando do lado corporativo de um time de futebol, a coisa empreendedora, de empresa realmente, né? A gente volta já, o nosso WhatsApp é o 992005515 para você participar desse bate-papo gostoso com a gente aqui hoje, bancada cheia, 12:21, intervalo, já voltamos. 6 de volta aqui ao painel, o Rafael Coelho vai acompanhando pra gente nos portais de notícias aí tudo que está acontecendo, tá? Por enquanto sem novidades, continuamos com bloqueios em 25 estados, né, Rafael, mais o Distrito Federal, portanto não temos novidades. Isso, 25 estados mais o Distrito Federal estão aí com protestos, não tem gasolina. Muita atenção com onde chega a gasolina, né? Hoje cedo chegou gasolina ali no posto do Grau Castelo. Aqui em Limeira, a fila quilométrica. Etanol, né? Só de etanol, fila quilométrica. Creio que já deve ter acabado mais ou menos, mas a fila de quilômetros, mas muita atenção com onde você vai abastecendo, porque se ninguém tem, onde essas pessoas arrumam. Exatamente, né? Alguns combustíveis que chegaram em Limeira ontem, já fala-se de adulteração, dizem até que estão sendo produzidos aqui mesmo em Limeira, Iracemápolis e tudo mais, é o boato que corre. Temos informações concretas de São Paulo, 3 postos foram lacrados em São Paulo por fraude no combustível, motoristas de táxi que tomaram um prejuízo danado, tiveram o módulo de injeção queimado e tudo mais, porque abasteceram com etanol e tirou do tanque, mostrou na garrafinha para televisão, totalmente amarela o combustível, só tinha solvente dentro,
né? Então tome muito cuidado, porque se há bloqueios, né, e os caminhões de Bandeiras, Ipiranga, Shell, BR não conseguem chegar, como que alguns postos estão recebendo combustíveis? Tome muito cuidado no afã de você ter o seu carro abastecido, tal, está se pagando mais caro e ainda pode haver danos aos automóveis, tá? Não estamos generalizando, mas fica aí o alerta, inclusive do próprio governo e das próprias entidades que transportam combustíveis no Brasil, né? Que o representante estava alertando para esse problema também. Então tome muito cuidado, a hora que você souber que chegou combustível na cidade, certifique-se de que ele não seja adulterado. E os que chegam difícil, são para os serviços essenciais, né? Exatamente. Hoje o transporte coletivo está com 50% de operação, e informações também da prefeitura que a coleta do lixo segue normal até sexta-feira, assim como a operação Só Cacareco, porque conseguiram combustível. Perfeito. Muito bem, a gente vai atualizando aqui ao longo do painel. Gino, vamos falar então do Dia da Indústria. Como é que foi lá o encontro com os empresários, Dia da Indústria, dia 25 de maio? Foi muito interessante, foi muito importante, inclusive para Limeira, para toda a região. O CIESP é o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, né? E aqui nós temos um CIESP regional, que é Limeira, a sede é Limeira. Inclusive o Daniel faz parte também da diretoria, do conselho, do diretor do CIESP. Mas nós tivemos lá um dia de homenagens, e eu acho que isso foi o mais importante, né? Homenagem às pessoas que fizeram da indústria limeirense, né? Que montaram, que foram os primeiros empreendedores da indústria de Limeira, e em especial nós estivemos presentes, né? O Jairo Ribeiro, o titular do CIESP aqui em Limeira, e foi feita uma homenagem muito justa para o Moisés Bussi. Que hoje, né, está se desligando, mas ele era até o final do ano passado o CEO aqui, o diretor-presidente da ZF-TRW, que era Varga, e aí veio, né, mudando de mão a empresa, mas até hoje a planta de Limeira existe, está crescendo cada dia mais, né? A empresa se originou lá há 60 anos atrás, e até hoje ela progride e com novas tecnologias ela vem se desenvolvendo. Uma homenagem muito justa, né? Para quem não sabe, o Moisés entrou na Freios Varga como patrulheiro, isso, né? Eu ia com até 14, falar, 15 anos de idade, né? Quem fez essa homenagem, né? Quem teve o privilégio de fazer essa homenagem lá, física, foi o patrono da empresa, que é o seu Júlio Varga, né? Porque que legal. O seu Júlio Varga foi o fundador da empresa, e com 91 anos ele fez a homenagem para o Moisés, que entrou lá com 15 anos. Até foi um caso muito, assim, emocionante até, que a gente participou, porque o seu Júlio Varga contou a primeira indagação, a primeira pergunta, né, e a primeira colocação do Moisés quando entrou na fábrica. E aí qual foi? Moisés falou para o seu Júlio, né, perguntou sobre algumas questões de produção, e aí falou para o seu Júlio que ele queria ser o presidente daquela empresa. Olha isso. Com 15 anos. E o seu Júlio disse que respondeu... Que premonição, hein? E o seu Júlio disse que respondeu para ele, né, que só dependia dele. O único responsável pelo sucesso desse objetivo dele era ele mesmo. Sim. E aí o seu Júlio disse que talvez teria desapontado ele com essa resposta. E o Moisés disse que justamente ao contrário, né? Foi um desafio para ele, porque se o seu Júlio tivesse dito que seria dos filhos, ou seria de um outro, né, CEO contratado, aí realmente ele talvez teria desmotivado, mas foi uma homenagem muito bonita, que bacana, muito justa. Hein? Nossa, mas foi uma premonição, hein? Exatamente. Que maravilha, e chegou lá, foi presidente. E aí nós estávamos também num lugar que também é bastante emblemático, né? Porque a Fazenda Quilombo, que é uma fazenda centenária, que já foi uma das primeiras plantações de café aqui da nossa região, hoje os proprietários, empreendedores da fazenda estão alugando aquele lugar, fazendo eventos para corporações, para empresas e casamentos e tudo mais. Então também é um outro ponto bastante interessante, né? Empreendedor de Limeira, porque passou a simplesmente de uma fazenda de café, hoje tem uma multifunção, até Sim. o turismo também está passando por lá. Até quando eu estive secretário de Desenvolvimento do Turismo, eu tive a oportunidade da gente conhecer a fazenda e até resolver algumas questões técnicas, burocráticas que eles precisavam lá na época.
E isso foi muito importante, porque hoje a fazenda já está funcionando como um ponto de eventos, um ponto muito importante, maravilhoso, né? Muito lindo mesmo, lá que lindo. Ficou a fazenda. E aí hoje eles já têm até um produto próprio, que é o café torrado e moído lá por eles mesmo. Então, e nós vamos provar aqui. Exatamente. E isso, até depois eu gostaria da gente convidá-los, o Wender e a Fabiana, que são os promotores, os proprietários da fazenda, para que eles viessem aqui dar um pouquinho mais de depoimento sobre os eventos que estão acontecendo lá na fazenda. Que vai por aquilo que você defende há muito tempo, do turismo rural aqui de Limeira, né? Sem do dúvida, turismo histórico, né? Passando por todas as fazendas, que nós temos várias aqui em Limeira. Como a gente está dizendo, hoje a gente não tem só, né, uma modalidade de turismo. Limeira precisa estar com multifunções aí na área do turismo. Exatamente. Você precisa estar turismo de passagem, turismo realmente de estadia, né, que são os hotéis, Sim. turismo comercial, que são a Avenida Costa Silva, que é a Joias Folhados. Então acho que a gente precisa realmente pensar num turismo mais completo. Legal. E só fazendo um trocadilho, né, Gino, com o futebol, já que estamos com o pessoal da Inter aqui, Limeira tem que aprender a brincar nas 11, né? É isso aí. Tem que aprender a bater o escanteio, correr na área e fazer o gol de cabeça. Daniel, quer fazer alguma consideração lá de... E só antes da gente continuar nossa entrevista, não, pode pegar, Daniel, vamos começar a falar com o pessoal da Inter, porque já estamos tendo aqui a informação que a audiência está bem grande nesse momento, a Magnífica está estourando aqui, bombando nas redes sociais, exatamente por a gente estar com o pessoal da Inter aqui. Portanto, vocês já estão contratados, viu? Uma vez por semana vocês podem vir aqui todo dia, toda semana, para aumentar a nossa audiência. Vamos lá. Com relação ao Dia da Indústria, Henrique, só para... O Gino falou muito bem, mas uma questão interessante de pontuar é o seguinte: o Dia da Indústria ele nunca foi comemorado aqui na cidade, né? Comemora-se tudo. O dia disso, o dia daquilo, e o Dia da Indústria não era comemorado. E já é instituído por Juscelino Kubitschek lá na década de 60. Perfeito, poxa. Né? Então, quer dizer, a ideia do CESP Limeira foi fazer uma homenagem. Muito bom. E foi a primeira festa, o evento que nós fizemos, contou com duas palestras, um economista do Banco Safra, e também uma palestra do diretor que vai substituir o Paulo Scaff, agora que vai se lançar tentativa de governador. Né? Então... É o primeiro evento de muitos. Tá. Então, de fato, o Dia da Indústria agora, a partir desse ano... Um dos palestrantes assume o lugar do Paulo Scaff agora? Sim. Poxa, que bacana, hein? Sim. Que importante. E ele falou da indústria 4.0. Você lembra o nome dele? Esqueci o nome dele. Está assumindo o lugar do Paulo Scaff? Esqueci o nome dele. Ele falou da indústria 4.0. É o vice hoje? É o vice-presidente da Fiesp? É um dos vices. Tem alguns vários. Porque o Paulo está de vice, né? O Paulo está de presidente do Fiesp. O Paulo do presidente. Agora ele vai sair para se lançar candidato a governo. E teve a palestra dessa pessoa para falar da indústria 4.0. E o economista do Banco Safra, que fez uma palestra, minha visão, muito boa, falando das perspectivas de mercado. E com um viés assim otimista. Sei. Otimista, ainda que haja greve dos caminhões, ainda um viés otimista, ainda que, não obstante. Né? E a homenagem pro Moisés foi justa e muito bacana. Emocionante, vinda do Júlio Vargas. Quem conhece o Moisés sabe o que a gente está falando, uma pessoa boníssima, merece tudo que a vida deu para ele, um cara sensacional. Bom, dispensa comentários. Quem conhece o Moisés Bussi sabe o que a gente está falando, né? Pessoa boníssima, um gentleman, né? Uma verdadeira moça, vamos dizer assim. No meu tempo falava assim, o cara é uma moça, porque é muito educado, muito gentil, muito dedicado, né? Muito profissional, competitíssimo, enfim. Bacana essa homenagem, bacana mesmo. Quem que fala da Inter pra gente? O Paulo? Acho que vamos começar com o presidente, né? Vamos fazer um bate-bola aqui, meu Daniel. Vamos seguir a hierarquia da coisa. Um, dois. Vamos lá. O que você me diz da Inter? Bom, Henrique, quando nós assumimos a Inter em 2012, posso dizer assim, a Internacional vinha de muitos problemas administrativos. A Inter tem uma grande demanda trabalhista. A Internacional é um clube que possuía, na época, praticamente 17 milhões de dívida. Nossa. Então, pegar o Internacional pode-se dizer num caos. Precisa fechar as portas. E o Taimo veio com uma ideia ousada de montar um grupo de pessoas, fazer uma renovação no conselho para dar sequência e tentar salvar a Internacional de uma situação que é muito complicada. Enfim, começamos a executar um trabalho em 2012, final de 2012, começo de 2013. Não tivemos sucesso dentro de campo, mas na parte administrativa os frutos começaram a ser colhidos, naquela época. E
Hoje a Internacional, posso dizer que ela é um clube com já 14 milhões de dívidas, já baixamos um pouquinho. Tá. Não é fácil. O buraco é grande ainda, hein? Sim. Detinha 75 demandas trabalhistas, hoje nós estamos com 35, que são as maiores, mas já está negociado. Tá. Nós conseguimos fazer um desbloqueio de cota desse ano, que corresponde a 50% do que estava bloqueado, que a receita da Copa do Brasil era de 1.100.000 arredondando, nós recebemos 550 mil. Sei. Que deu para conseguir tocar um pouco mais esse ano aí, mais a cota da federação, que eu não me recordo agora com exatidão os números, e deixamos acordado com a juíza que 70% da cota do próximo ano virá para a Internacional e 30% para pagar os credores. Sei. Mais as receitas de bilheteria também, 30% para pagar os credores e 70% da Inter. Que, na nossa ótica, num prazo aí, se Deus quiser, de 5 a 10 anos, a Internacional consiga liquidar o seu passivo trabalhista. Era isso que eu ia te perguntar, se havia uma previsão no tempo, então fica por volta desse período ainda, Sim. Né? Esperamos que seja antes, né? Mas, dentro de uma perspectiva financeira do clube, acredito que num prazo de 5 a 10 anos liquide todo o seu passivo trabalhista. E a pergunta é meio óbvia, mas essa reestruturação e essa colocada de cabeça para fora d'água é basicamente administração, né, Paulo? Sim. Não tem por onde, né? Não tem por onde. Se você conseguir arrumar o seu administrativo dentro de um clube, as pessoas entenderem a importância do lado administrativo, não pensar só em futebol. É lógico, nós temos a paixão pela Inter, sim, mas você tem que pensar com a razão e executar com a razão. Então, quando você consegue colocar o seu administrativo funcionando, os departamentos de uma forma legal, equacionada, só tende a dar certo. E o resultado, obviamente, veio dentro de campo também, quando conseguimos a vaga na Copa do Brasil, sendo vice-campeão da Copa Paulista, e o acesso à Série 2, sendo vice-campeão também da Série 3. Que isso, querendo ou não, né, Paulo, é pelo time de futebol que o clube vai acabar conseguindo se reerguer. Então é importante mantê-lo em divisões principais, com projeção estadual e até nacional, como foi o caso da Copa do Brasil. Isso é importantíssimo, porque a Inter, me corrija se eu estiver errado, eu não tenho conhecimento da vida de vocês lá dentro, mas eu acho que o clube Inter de Limeira vive basicamente de um time de futebol. Hoje sim, hoje sim. Antigamente... Não é um clube, né? Que não existe não é um clube social. Não. Exatamente. Já teve o clube social, mas infelizmente acabou perdendo. Aquela campanha que houve agora, no começo do ano, final do ano passado, para atrair novos sócios, deu resultado? Tivemos adesões? Deu sim. Foi um resultado bem expressivo, no meu modo de ver. Tivemos 400 sócios. Tá. Para um clube do interior, um salto de 0 para 400 é muito alto. Sim. Mas não é o número ideal ainda, porque a Limeira é uma cidade de 300 mil habitantes, pelo menos 1% já seria o ideal da cidade. E a torcida da Inter é muito forte, né? Sim, uma torcida grande, uma torcida respeitada, muito em virtude do que a Inter conquistou lá atrás, né? E hoje, por esse período que a Internacional ficou num nível um pouco abaixo do que ela merece, a torcida acabou se perdendo no tempo. E nós estamos tentando resgatar o torcedor para voltar, que o torcedor é o maior patrimônio do clube, e com ele o clube se torna mais forte e, consequentemente, vai conseguindo receitas para quitar seus dia a dia. Exatamente. Que justiça seja feita, Henrique, eu praticamente não sou torcedor de time nenhum, mas não. Tem assim... Você é palmeirense, exatamente. Até por herança, né? Herança hereditária. Mas eles estão fazendo um trabalho belíssimo aqui como empreendedores de um time de futebol. Quem me contactou primeira vez foi o Renatinho Borali, que é um amigo nosso de longa data e de infância, sim, né? E quero dar meu testemunho aqui que eu comprei. Nós tínhamos uma cadeira cativa no Limeirão, e aí a gente foi feito um trabalho de regularização das cadeiras, isso, né? Exatamente. Estava tudo irregular. E aí a gente fez o compromisso lá com eles e a gente renovou a cadeira lá, e eu quero dar meu testemunho porque é o time de Limeira, né? E independente de ser Inter, ou que perdeu pro Palmeiras, ou seja, que ganhou pro Palmeiras justamente a hora que o Palmeiras ia ficar campeão. Mas independente dessa questão, né, das paixões, também é a nossa paixão aqui pelas pessoas de Limeira, né? O primeiro time do interior do estado de São Paulo a conquistar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras. Olha que beleza. Eu teria tudo para não colaborar, mas quero deixar aqui meu testemunho que eu colaborei. E quando você for usar sua cadeira cativa, não vá de verde e branco, hein? Não vai de verde e branco. Não, acho que posso ir dentro da Inter de verde e branco, eu não posso ir dentro do Palmeiras
de preto e branco. Tem muitos palmeirenses que são torcedores da Internacional também, né? Simpatizam com a Inter, né? E isso é uma coisa bacana, né? Porque a Internacional, além de ganhar do Palmeiras, na verdade a Internacional que era grande na final, não o Palmeiras. É verdade, sem dúvida. Então, para nós é importante, todos os torcedores de outros clubes também, que venham se simpatizar com a Internacional e nos ajudar aqui nessa batalha. Muito bem, 12h43, rápido intervalo, a gente volta já conversando hoje com o presidente da Internacional de Limeira, o Paulo Toledo Barros, e também o seu diretor de desenvolvimento, Daniel Gulo de Castro Melo. A gente volta já. De 46 de volta aqui ao nosso painel. Rafael, temos participações? Temos participações aqui no Facebook, o Edson Luiz Bastelli mandando Inter, sinônimo de audiência, falando que Deus abençoe essa rádio e vai Leão. Amém. O Júnior Cardoso também mandando aqui vai Leão, também o Cleiton Souza, a Jô Pinheiro, o Renato Boralho, um abraço aos amigos Gino, Daniel e Paulão, vai Leão. Olha lá o Renatinho que o Gino acabou de falar. Boa. O Evandro Minatel também pelo WhatsApp, um outro ouvinte mandando boa tarde Henrique, rumo ao posto Topázio para abastecer a 1 km, escutando você. Ai Jesus, se prepare, hein? Essas aqui as participações. Legal, muito bem. Daniel, na questão do desenvolvimento, você é diretor de desenvolvimento, explica um pouco pra gente essa sua função dentro do Leão. Exato, eu assumi esse posto agora em maio, o Paulo me convidou, aceitei, e é aquela coisa, né, Henrique, a gente reclama demais, política ou algumas questões que a gente quer mudar, a gente reclama, faz isso, faz aquilo, mas quando tem a oportunidade de fazer, nós não fazemos. Se omite, né? Então eu pensei, eu aceitei o desafio, em consideração aqui a diretoria, ao Paulo e a toda a diretoria. Esse trabalho, eu sou conselheiro também da Inter. Tá. E o trabalho que tem sido feito é um trabalho muito bom. Essa diretoria pegou a Inter tinha acabado de cair para a 4ª divisão. Verdade. Que é a B1, a Bzinha, a gente chama. Fora de tudo, né? É quase um amador. Sim, exatamente. Eu continuei vendo o jogo na Bzinha, é muito feio. É duro, né? Triste, né? É muito triste. É jogo com 30 pessoas e a gente lá. Você era leonino? Sempre foi? Sempre fui leonino, apaixonado. Meu filho, felizmente, também é leonino. Tá. Minha família é a família de leonino e eu sou apaixonado. Tá. E é muito triste ver o time numa situação daquela, né? E a gente conseguiu subir da B1 para A3. Ainda não é o nosso lugar, mas aí foi um ganho. Sem dúvida. Fomos para A2 agora, o ano passado, foi fantástico. Nós conseguimos colocar 12, 13 mil pessoas no Limeirão na final. Há muitos anos. Aí nós perdemos a final para o Nacional. Aí o pessoal, entregou. Falei, cadê o dinheiro disso, né? Porque entregou a final no Limeirão, é um absurdo. Mas enfim, o melhor jogo foi na semifinal, que a gente subiu com o Monte Azul. É, isso mesmo. Então assim, eu aceitei pela confiança no trabalho dessa diretoria. Eu confio muito nessa diretoria. Nós tomamos algumas providências agora. Uma importante é a manutenção do técnico João Valim. O João Valim é um cara que assumiu a Inter quase caindo de novo para B1. Veio roer o osso pra gente aí, exato, né? E agora ele nos levou para A2, nos levou para a Copa do Brasil. Vou dizer uma coisa, por pouco a gente não ganha da Ponte lá no Moisés, por torcida única, faltou pouco, mas enfim. Então, o trabalho inicial da nossa diretoria era a manutenção do João Valim. Nós conseguimos destacando ainda mais a participação dele, porque não é fácil você encontrar um técnico, um profissional disposto a pegar um time naquela situação, né? Perfeito. Tem isso também. É o que você ressaltar, né? Ele roeu o osso, ele teve conosco na parte difícil. Agora nós perdemos, né, além da Ponte, perdemos 4 rodadas, mas nós mantivemos. A gente acredita num trabalho a médio e longo prazo. E ele é o cara que vai estar conosco, seja na Copa Paulista, seja na A2. E o meu trabalho é fazer um link entre a Inter e as empresas de Limeira. É aí que eu queria saber. Mostrar um pouco para as empresas o tamanho da Inter. A gente já está fazendo esse trabalho. A gente conta com os nossos patrocinadores, que nos ajudam muito. Contamos também com possíveis patrocinadores que ainda não são patrocinadores, mas estão nos ajudando muito. Ou seja, resumindo, a sua função é essa. Essa parte de desenvolvimento muito, é exatamente essa. Trazer um pouco do apoio das empresas. O nome da Inter melhorou muito. Sim. Melhorou muito. Nós conseguimos vender muitas camisas da Inter no final do ano passado. A gente tem a loja da Inter agora, o memorial da Inter agora, que o outro Paulo está fazendo pra gente, o Liminha.
que faz um trabalho fantástico. Então, a gente acredita muito na marca Internacional de Limeira. E é isso que a gente quer fomentar junto às empresas. As empresas estão nos recebendo. A gente tem uma Copa Paulista agora muito difícil, porque a gente não tem dinheiro. Mas a gente vai tentar usar os meninos da base e ter uma A2 no ano passado forte para subir. Sabemos das nossas dificuldades, mas eu vejo que as empresas estão vendo a Inter com outros olhos. Com certeza. Eles acreditam na nossa diretoria, no nosso trabalho. Esse trabalho é feito com muita razão, como o Paulo disse, como uma empresa, mas também com muita emoção. São pessoas novas que estão na diretoria, é a primeira vez que eu estou assumindo. Totalmente engajados, né? Engajado, e o que não vai faltar pra gente comum do clube, né? É emoção. Sim. É trazer, como a gente conseguiu trazer 12 mil pessoas pro Limeirão na final da A2, a gente quer voltar a ter, porque a torcida é uma torcida muito grande, muito fiel, nos apoia muito, sim, muito, e a gente conta com o apoio delas. Com certeza. Tem um torcedor antigo aí que eu conheço desde quando eu nasci, viu? O Tigrão. Tigrão da Boa Vista. É verdade. Ainda tá lá, Gino. Eu sei. Ele nasceu, eu nasci na Boa Vista aqui, ele também um pouco antes que eu, né? Mas desde muito tempo, acho que uns 40 e poucos anos, até mais um pouco, 50 anos quase, a gente já conhece o Tigrão e a gente já vê a paixão, assim, uma paixão que excede a razão realmente. O Tigrão é uma pessoa que também a gente admira muito como torcedor da Inter, torcedor do Leão. E ele vai de bicicleta, então ele não sofreu exatamente da greve dos caminhoneiros, ele vai de bicicleta com o bumbo dele. É verdade, isso mesmo. Mantém a forma. Ele é uma figura folclórica. Sim, não, Sim. Ele não sofre a pressão do sistema, né? Não sofre. Ele alheia a pressão do sistema, Gino. É isso mesmo. Falando de desenvolvimento de um clube, né? A gente volta e meia, a gente vê alguns times do interior se destacando. Recentemente, em 2014, Ituano, campeão paulista. Não gosto muito de comentar porque foi em cima do meu Santos. Em 2016, o Audax surgindo novamente, chegou ao vice-campeonato. Como que um time do interior se desenvolve? Porque é muito difícil um time se manter. Às vezes surge no ano, no outro cai. Como que faz para um time ter uma repercussão grande e se manter também, né? Porque não adianta chegar e depois cair. Né? E eu já emendo outra questão também, que foi assim, né, Daniel, Paulo? Claro que o time entra sempre visando o campeonato, o ganho dele, né? Mas se manter na Série A2 foi importantíssimo, sem né? Dúvida. Acho que talvez fosse a principal meta, né? Sem dúvida. Respondendo a sua pergunta, Rafael, uma das ideias nossas é a manutenção da comissão técnica. Então isso se discutiu muito na época que nós perdemos 4 jogos e perdemos para a Ponte. O que Todo fazer? mundo queria a cabeça do técnico, vamos trocar. Eu acho que nós bancamos o Valim. Então a manutenção da comissão técnica, no nosso entendimento, é muito importante para que a gente consiga conseguir os louros agora. Um trabalho a longo prazo, né? Médio e longo prazo. Médio e longo. Né? Então, uma das respostas é a manutenção da comissão técnica. E a outra é a busca de ajudas às empresas limeirenses. Então, eu acho que essas duas respostas é que vão nortear o nosso trabalho. Né? Já conseguimos a manutenção e já estamos conseguindo alguns apoios. A Copa Paulista é uma Copa mais deficitária. Sim. Ela não tem, embora passe na Fox, enfim, não dá tanta audiência como o Campeonato Paulista. Verdade. Porque ela vale para a Copa do Brasil, para o Brasil da Série D. Né? Quer dizer, é pouco um time da estatura da Inter. Sim. Né? A Fox é um canal fechado, né? Todo mundo que assina, então a audiência é bem baixa mesmo. Mas esse é um dos trabalhos que a gente está tentando para ser, porque não adianta você subir e cair. Né? A Inter quer um trabalho estruturado. Estruturado. Então a gente quer ter esse time. Agora a gente vai ter que montar um novo time, né, Paulo? Mas a ideia é manter os comandantes. Tá. Manter os comandantes. Essa é a visão mais empresarial realmente de um time, de uma equipe que o termo equipe justamente vem de um time de futebol, mas atrás daquela equipe que está jogando futebol lá no campo, né, tem toda uma outra equipe de administradores para poder chegar lá e com os bons resultados e permanecer, né? Porque como
o Daniel disse, e assim, não adianta também um dia você estar no céu, outro dia no inferno. Exatamente. E essa foi a nossa ideia, né, Gino, de trazer o pessoal hoje para falar desse lado corporativo do clube, né, do exatamente. time, né, deixar um pouquinho o futebol de lado, não dá para deixar, mas e falar dessas experiências, né, da coisa do empreendedorismo com a gente malha aqui toda segunda-feira, né, Gino? Porque é um empreendedorismo, né, o que a Inter está fazendo, apesar de não ser, já ter um nome, já ter título, já ter uma consagração até nacional, né, um reconhecimento nacional, mas não deixa de ser um empreendedorismo nesse momento, né, Paulo? Trazer agora que vocês vão ter que formar um novo time, como é que está o andamento disso, por exemplo? Sim, Henrique. Onde vocês vão buscar os profissionais? Como é que vai ser a coisa? Hoje já nós existe uma coisa traçada? Sim, hoje nós temos um analista de desempenho, o treinador passa os nomes legal. Pro Rogério, que é o nosso analista, o Rogério vê o scout do jogador. E aí nós decidimos pela contratação ou não desse jogador. Ainda existe a figura do olheiro? Existe. É muito importante, mas já vai voltado mais para a categoria de base, para você captar futuras promessas do futebol, né? E é o que sustenta hoje os clubes, né? Sem dúvida. Até então, a nossa base hoje, já entrando nesse assunto, nossa categoria sub-20 é praticamente 90% dos meninos de Limeira. Oh, que maravilha! Nós estamos dando oportunidade para quem é da cidade, porque você escuta muito, sou de Limeira, não tive oportunidade. Verdade. Então a pessoa acaba indo para um Guarani, uma Ponte Preta, para um Ituano, clubes que estão hoje mais estruturados que nós. Mas estamos seguindo os bons exemplos que foram feitos e tentando manter nessa linha. Que legal. Então, os profissionais também do Sub-20 são todos de Limeira, que é o Mauricinho, o Roberto, que não é de Limeira, é da Cimas, mas é quase Limeira, tá aí. Grande Limeira. Na verdade, Limeira pertence à grande Iracemapa. Né? Exatamente, é inverso, né? Carinhosamente conhecido também como Califórnia brasileira nossa, né? Por aí. Que legal. Então nós vemos assim, oportunidade para quem é da cidade, até também muito voltado para o lado social, né, que é importante. Um clube não pode só viver de futebol, só mostrar sua face para o futebol. Tem que ter o lado social também. E colher os frutos dessa categoria. Hoje, nossa equipe de sub-20 treina apenas um período e é a segunda colocada no Campeonato Paulista no seu grupo. Opa! Sendo que todas as outras equipes treinam 2 períodos e é muito mais estruturadas que nós. Que bacana. E são garotada de futuro mesmo. Sim, tem boas peças ali. Nós já estamos pensando em subir umas 4 ou 5 para formar com o elenco profissional nessa Copa Paulista. Olha aí. Captar mais algumas peças também fora do estado, porque você não adianta se cercar apenas dentro do estado de São Paulo. Tem bons valores fora do estado. E como não? Eu costumo falar, né, Paulo, esse pessoal, essa molecada, vamos dizer assim, no bom sentido, que a gente vê jogando pela várzea aí, é a mesma situação desses cantores que a gente às vezes vê em choperia, em barzinho. Sim. São talentos incríveis e que não teve, de repente, uma oportunidade. Aí emplaca aí um Luan Santana da vida e tal, né? Estou dando um exemplo genérico, mas enfim, existem muitos talentos escondidos pelo Brasil afora, né? Às vezes nos campos de várzea, essa é a verdade, né? Sim. Você vê, um Neymar veio da onde? O Pelé veio da onde? É dali, né? Alguém descobriu aquele moleque, investiu, né? Identificou nele a categoria, no potencial. Não é verdade? E aproveitando aí, Paulo e Daniel, por favor, deixem aí, né, os endereços, os contatos, até para as pessoas que estiverem interessadas em colaborar de alguma forma, em apresentar algum tipo de ou patrocínio, ou colaboração, apoio também aos jovens que estão interessados. Dê os contatos aí para que eles, quem estiver ouvindo, né, que possa nos ajudar. Hein? Qual que é o caminho? Sim, hoje nós temos investimento na Internacional a partir de R$200, que é uma propaganda estática no muro, tanto externo quanto interno. Tá. Vai do local que a pessoa escolher. Nós temos disponibilidade em investimento na camisa. Ainda tem espaço? Sim, tem bastante espaço ainda. Tá. E temos outras mídias também que estão se fortalecendo, como também investir apenas no Sub-20. Temos várias diretrizes para isso, né? Então hoje, se alguém quiser investir na Internacional, pode ir até o Limeirão, procurar o João Vitor. João Vitor. Ele vai dar toda a informação necessária, vai apresentar o Limeirão, vai apresentar os espaços que tem para a pessoa investir. Ele é o assessor de vocês? Sim, é o nosso assessor de imprensa, Tá. é a pessoa bem capacitada para isso. Legal. E ele tem todas as informações disponíveis na mão. Boa. Diretamente lá, né, Paulo? Não tem telefone, não tem, direto lá é mais Direto fácil, lá, né? tá lá, após o meio-dia, tá lá. E como que faz um pai, uma mãe que está ouvindo a gente aqui e acha que o filho tem condição?
de jogar no time? Como é que ele também procura o João lá? Pode procurar o João encaminha para o Jorge, que é o nosso supervisor vai lá. parte técnica. E o Jorge passa para o Mauricinho, que é o treinador do Sub-20, e aí marca uma avaliação com o menino. Mas tem acontecido isso? Tem bastante, é permanente? Tem bastante procura, peneiras? Sim. Ah, sim. Legal. Tem bastante procura, é bom, como disse, o pessoal de Limeira está acreditando no nosso trabalho, a criançada está voltando a gostar da Internacional, os adolescentes também. Então, assim, a Internacional hoje está num outro padrão um pouco deficitário. Hoje está começando a respirar, está com o pescocinho fora, está criando uma nova estrutura para voltar aí, figurar no cenário nacional novamente. Muito bem. Só pra gente encerrar rapidinho, Paulo falou de patrocínio, essas coisas. Sim. A gente pega um exemplo de uma Ponte Preta. Já vem há alguns anos com um exemplo, fornecimento de uma Adidas, um patrocínio de uma Caixa. Como que se consegue um patrocínio de grande expressão? O momento do time conta um pouco também? O momento ajuda do time, com certeza. A Ponte tem uma visibilidade hoje muito maior que a Internacional. Vamos citar a Ponte como exemplo, está mais próximo de nós. Isso. O contrato de fornecimento de material esportivo da Ponte é um contrato diferente que a do Palmeiras, porque o Palmeiras, o que ele vende de camisa, paga-se o investimento da Adidas, a Ponte não tem que comprar as camisas, então é um pouco mascarado isso. Ah, tá. Não adianta ter estampado um Adidas e... Sim, a maioria pensa que é um material patrocinado, mas não é um material patrocinado. Olha é um contrato comercial. Tá. Então hoje, se a Internacional, vamos dar um exemplo, quiser vestir a marca Adidas, ela pode chegar na Adidas, conversar, negociar valores e adquirir o material e estampar sua marca com a Adidas. E no caso da Ponte, caso de patrocínio da Caixa, é um contrato que grandes clubes da Série A na época fizeram, Corinthians, Flamengo, se não me engano, Coritiba também, e a Ponte, fecharam um contrato com a Caixa. Em virtude de um parcelamento que teve de FGTS, a Caixa faz um pequeno abatimento nesse parcelamento e paga-se um valor monetário para o clube estampar a marca. Então os bancos hoje estão investindo muito em clubes de futebol até então, porque é a maior visibilidade que tem para eles, né? Não simplesmente comercial em horário nobre. Exatamente. Que é uma fortuna, diga-se de passagem. Sim. Né? Poderiam olhar um pouco com carinho para a Inter também, né? 30 segundos no Jornal Nacional, R$524 mil, né? Nossa, um spot de 30 segundos um comercial de 30 segundos no Jornal Nacional. Uma pequena bagatela, né, Henrique? Dá pra gasolina do fim de semana, se tivesse gasolina, né? Se tivesse gasolina, né? Vambora? Vambora. 1h mais 3 minutos, gente, chegamos ao final de mais um painel. Paulo Toledo Barros, presidente da Internacional de Limeira, e também Daniel Gulo de Castro Melo, diretor de desenvolvimento. Muito obrigado para vocês, por vocês estarem com a gente aqui. Espero que vocês voltem outras vezes, né? Anunciando mais coisas boas da Inter, né? Novas peneiras, enfim, sei lá. O que tiver de novidade, o João Vitor vai colocando a gente a par, então. Com certeza. Né? E sejam muito bem-vindos, adorei a entrevista com vocês, deu uma repercussão grande, né, Rafael? Bastante participação, WhatsApp e tudo. Tá misturado um pouco aí com a greve dos caminhoneiros, mas... tem espaço para todos, Tem espaço para todo mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, viu, gente? Nós agradecemos, Henrique, a participação aqui no programa. Para nós é sempre uma satisfação vir falar da Internacional, expor o que está sendo feito na Inter, porque nem todo mundo tem o acesso hoje, simplesmente à rede social. Então tem pessoas com mais idade que ainda escutam o rádio, que procuram outros tipos de informação. Então sempre você ter um espaço bacana como o seu aqui na rádio, para nós é uma satisfação poder estar vindo conversar com vocês. Daniel? Bom, obrigado, Henrique. Foi bem legal esse bate-papo. Também achei. Muito legal. E uma coisa, deixar aqui... que fique constando aqui, eu vejo a volta no estádio das crianças. Verdade, eu vejo meus sobrinhos com camisa da Inter, a molecada com camisa da Inter, gritando o Leão. Né? Faz muito tempo que eu não vejo isso, né? Eu gosto de ficar na torcida. Eu falei com o Paulo, eu aceito de ser diretor, mas eu não vou ficar na tribuna, eu vou continuar fazendo na torcida. Tá, e eu vejo a molecada torcendo de forma fanática, como há muito tempo eu não via. Garra então, mesmo, olhando né? a molecada, eu fico muito contente, porque de fato eles confiam na Inter. Então, assim, a Inter está renascendo. Ótimo. Pode ter certeza disso. Boas palavras. Obrigado. Gino. Boa tarde. Chegamos ao final de mais um, hein? Obrigado aí mais uma vez pela participação nossa, né? Dos convidados. Obrigado, Daniel, Paulo, Rafael, Bárbara e Henrique, sempre aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Gino. Mais uma grande entrevista, grandes convidados, programaço hoje. Gente, Daniel, Rafael, Bárbara, bom descanso para vocês.
Fiquem com Deus. E para você que estava nos ouvindo até agora, um grande abraço. Cuidado com a gasolina. Se tiver que sair, preste atenção. Não vai ficar gastando gasolina à toa, nem cálculo, né? Até porque não tem, tá? Uma ótima tarde de segunda para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência, pelo carinho. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.